Paz e prosperidade na tua vida, um abençoado domingo, que esse domingo seja um domingo muito frutífero, de coisas boas, de alegria, de paz, de prosperidade, de amor, que essa semana que se inicia seja uma semana de grandes vitórias na sua vida. Hoje eu quero passar uma mensagem nesse domingo, uma mensagem que eu pude viver e experienciar isso na minha vida em 2023. E foi a partir daquilo que eu comecei a entender tantas coisas. Não sou pastor, não sou pregador, mas eu decidi levar a mensagem de fé, de sabedoria, de crescimento espiritual para você, para a tua casa, para as pessoas, para que não passem o que eu passei por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Essa é uma mensagem de sabedoria e fé. É isso que eu desejo para você. Sabedoria e que você tenha fé. Aqui eu não falo de religião, nem de igreja, nem de placa de igreja, nem de templo. Mas essas mensagens de fé para o desenvolvimento e crescimento espiritual levam até você justamente por um motivo. É que você não passe por situações que não precisam passar, que você não precisa passar. O que significa isso? Se eu tenho um conhecimento de algo, se eu tenho uma sabedoria de algo, e se eu recebo um conselho, uma repreensão, uma disciplina, as minhas chances são muito maiores para que eu seja cada vez mais vencedor. E eu possa colher os frutos, e bons frutos e grandes frutos. É uma decisão. Eu sempre tive fé em Deus. Sempre. Hoje estou aqui por causa da minha fé que eu sempre tive, desde a minha adolescência. E hoje eu posso te garantir que fé não é religião. Fé não é doutrina. Fé é você crer naquilo que já aconteceu de fato. Mas que eu tenho que fazer as minhas ações corretas. Eu tenho que saber plantar e semear. Nesse processo, por isso que eu tomei a decisão de trazer todos esses domingos, de levar essa mensagem até você. É com muito amor mesmo, é com muito carinho e é uma forma de eu contribuir para o mundo, para as pessoas. Dividir e multiplicar. Eu tenho que dividir para que eu possa multiplicar. Eu quero passar um pouquinho que eu sei um pouquinho, uma vírgula. Eu sou uma gota no oceano, mas esse pouquinho que eu sei, eu quero transmitir, porque é isso que me dá vida, é isso que me dá alegria, é isso que me dá prazeres de vida, é isso que faz com que eu me levante todos os dias, porque eu gosto disso. E eu sempre fui isso, não é de agora. Eu lembro que quando eu atuava na área da beleza, eu fui cabeleireiro, eu fui, mas eu sou formado na área, hoje eu não atuo. Resolvi fazer outros investimentos em outras áreas. Mas eu sempre criei. E quando eu dou aula, é justamente isso. Eu gosto de dar aula e ver o outro crescendo, a outra pessoa crescendo. Porque é isso que me edifica, que me alicerça, é o que me dá alegria. Isso é de fato. Isso sou eu. Eu tenho histórias. Mas no mundo tecnológico de hoje, a gente quer essas questões dos depoimentos, das provas sociais. Existem várias fotos no meu YouTube e eu lembro de cada aluno, seja na área de cabelo, quanto na universidade, nos cursos de pedagogia, gestão pública, em alguns programas de pós-graduação. Eu lembro de cada um deles. Eu sempre quis que a pessoa pudesse crescer. É isso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui. Mas mediante uma fé, mediante uma promessa. Porque eu fiz um voto sim a Deus. Deus, enquanto eu tiver vida, todos os domingos vai sair uma mensagem de sabedoria e fé. E hoje, essa sabedoria, eu comecei a aprender também lendo o livro que é a Bíblia Sagrada. Eu leio como um livro mesmo. Eu estudo a Bíblia de forma estratégica, para que eu possa entender os códigos, para que eu possa entender a mensagem. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que visualizar, eu tenho que meditar e praticar. É simples, porque depende de uma atitude. Eu tomei a atitude e eu comecei a agir. Ou seja, eu tenho fé, mas para que a minha fé seja viva, eu tenho que agir. Ação. Uma fé sem ação, ela é morta. Quando eu entendi isso,
é que eu vou agir mais ainda, eu vou trabalhar com as ações para que eu possa crescer e levar essa mensagem para muitos. A mensagem de hoje que eu quero te entregar é: na nossa jornada, na nossa caminhada, as tempestades irão surgir de todos os lados possíveis, as adversidades vão surgir, mas como que você vai enfrentar essa tempestade, como você vai enfrentar e vencer a adversidade, é uma decisão sua, não é minha. As minhas adversidades, eu tomei a decisão de vencê-las. E você? Você tomou a decisão de você vencer as suas adversidades? Ou você é aquele que ficou com medo e perdeu a fé na tempestade, na fé? Diante de toda adversidade, de todo tipo de desafio, de tempestades, mantenha-se firme. Tenha clareza que você vai vencê-las. Creia, isso é fé. Eu lembro que quando eu quebrei em 2008, na escola de cabelo, quando eu montei a minha, teve um fornecedor que ele foi até o portão onde eu morava, quase que ele quebra o portão. Mas mesmo ali, naquela cena, me doendo, sendo triste para mim, sendo envergonhado, eu sempre tive fé, porque eu sou um vencedor e eu venço a cada dia todas as adversidades. Por mais que seja grande, pequeno, não sei, eu não vou medir adversidades, mas eu sei de tempestades. Já passei por tempestades que parece que realmente o barco quebrou, mas foi a minha fé que me deixou num alto mar sem afundar. Não tenha vergonha se você está passando um momento ruim. Não tenha vergonha se por um acaso você que está assistindo, se você já teve uma ação de despejo, já teve um carro apreendido. Não tenha vergonha, porque é isso que você vai se tornar um grande vencedor, porque você vai ter que aprender por isso. Com isso, na verdade. As pessoas querem te humilhar, como já me humilharam, mas não é a situação que faz quem eu sou. Não é a situação que você passou ou você está passando que faz você. Porque eu tenho um eu sou e você tem o seu eu sou. Você sabe quem é você. Quando nós sabemos quem somos nós, de fato, somos vencedores. Mesmo diante de tempestade, mesmo diante de adversidade. É isso que dá força, alegria. Diante da tempestade, diante da adversidade, seja firme, tenha coragem, tenha bom ânimo. Porque coragem, ânimo, somos nós que temos que ter. Deus não vai dar, não. Isso está em nós. Ou eu tenho coragem de ir, ou eu não vou. Eu fui numa conferência no Rio, semanas atrás, nos dias 6 e 7 no Rio de Janeiro. No domingo de manhã eu tive uma folguinha antes do voo e eu fui até a praia. Eu lembro que eu coloquei o meu pé na água, a água estava muito, mas muito gelada. Mas tinha um solzinho gostoso. Mas estava muito gelado. E eu sentei na areia. No que eu sentei na areia, eu escutei a voz assim: filho, você está diante do seu objetivo. E qual era o meu objetivo naquele momento? De tomar um banho de mar. Mas a água estava gelada. Filho, você está diante do seu objetivo, mas você tem um desafio de você vencer a água gelada. E eu fiquei refletindo sobre aquilo que eu estava ouvindo em mim. Use a estratégia. Olha o que eu aprendi nessa manhã de domingo. Eu sentado na areia, querendo tomar um banho de mar, vendo o mar, mas a água estava tão gelada que eu não tinha coragem de entrar. Mas veio, usa as estratégias. Aí eu levantei, eu pus os meus 2 pés na água, molhei o tornozelo, molhei os meus pulsos e molhei minha região da nuca. Aí eu consegui entrar na água. Eu venci a adversidade, que era água gelada. E tomei o banho de mar. Mas eu tive que tomar ali uma atitude, ter coragem e agir. E você? O que você está fazendo? Então, toda a adversidade que eu tive que passar na minha vida, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que agir e tomar. Só que muitas vezes eu tomei decisões erradas. Eu ouvi pessoas erradas. Eu sentei em mesas erradas. Só que hoje, para que eu possa tomar umas decisões, a primeira pessoa que eu consulto é Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? E às vezes eu não sei o que fazer e hoje eu não tomo decisão precipitada. Eu vou refletir.
E toda vez hoje que eu tenho que tomar uma decisão que eu dependo do outro, eu vou chamar a pessoa, eu chamo o grupo, eu chamo o time, chamo que eu tenho que negociar. Olha, eu tenho que tomar essa decisão, eu quero fazer isso, vocês concordam com isso? É um crescimento que a gente toma para que a gente possa justamente ter os frutos, ou seja, ter aqueles resultados que nós almejamos. Lembre-se, se eu quero ganhar 10 mil por mês, é um processo. Se eu quero ganhar 100 mil por mês, é o outro processo. Se eu quero ganhar 1 milhão por mês, é um processo. Se eu quero ganhar só um salário mínimo, é um processo. Qual é o preço que você quer pagar para alcançar o teu objetivo? As pessoas querem ganhar 1 milhão sentado no sofá. Nunca vão ter. Por isso que hoje eu consigo compreender porque a grande maioria que ganharam prêmios na loteria, prêmios de reality shows, perderam tudo. Porque nada é de graça. Não existe almoço grátis. A mensagem de hoje é: seja firme diante das tempestades e das adversidades, para que você possa vencer todas elas. Hoje, nós vamos ler Salmos 125, versículo do 1 ao 2. Vamos lá. Salmos 125, versículo do 1 ao 2. A mensagem diz: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para todo sempre. Então eu resolvi confiar no Senhor. Quem que é o Senhor para mim? É Deus. Quem é Deus? O nosso Pai Celestial. Quem é Deus? O nosso Senhor. Uma fé. Eu creio, eu tenho uma fé. E hoje eu confesso tranquilamente, publicamente, que para mim Jesus Cristo é o Senhor, meu Salvador. É o caminho, a verdade e a vida. Essa é a minha fé. Independente de placa de igreja, nome de igreja, doutrina, não é isso. Essa é a minha fé. Eu tenho a minha fé. A fé está em Deus. Não é na igreja, não é na doutrina, não é na religião. A minha fé e a minha confiança está no meu Deus, um Deus vivo, que eu creio. Só que eu creio. E a minha fé também está em Jesus. E eu tive várias experiências conversando com Deus. Então, a partir da minha confiança em Deus, por tudo que já aconteceu na minha vida, desde os meus 6 anos de idade até o presente momento, se não fosse a minha confiança em Deus, eu não estaria aqui hoje com você. É justamente isso. Anderson, mas tem pessoas que não têm fé em Deus, tem tudo. Ótimo, e tem mesmo. Então, quando se trabalha com tudo isso, se eu olhar dessa forma, eu já perdi a minha fé. Essa é a minha fé. Porque quando eu tenho fé em Deus, eu passo pelas tempestades e pelas adversidades com mais tranquilidade, com paz de espírito. Eu consigo dormir melhor. Então, é uma decisão que eu tenho que tomar. Ou seja, mesmo nas tempestades que vão surgir, porque todos os dias nós vamos ter adversidades e tempestades vão surgir durante a nossa vida, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Porque nós temos que estar sempre em movimento, nós temos que estar sempre em ação. Eu tenho que prestar atenção em muito isso. Aí a partir disso que eu começo a criar a minha ideia, é a partir disso que eu começo a confiar. Então se eu tenho confiança, e eu tenho vários exemplos disso, por muitos anos da minha vida, eu sempre escutei na minha vida de irmãos, de parentes, que pobre nunca chegaria na universidade, principalmente na universidade pública. Eu fui o primeiro da minha família, de gerações e gerações, a alcançar o doutorado, mas eu usei muito a minha fé. Só que durante 10 anos de formação, entre graduação, especialização, mestrado, doutorado, eu fui despejado 4 vezes, passei necessidade, eu e meus filhos, mas eu nunca desisti. Houve a tempestade, houve a adversidade, mas eu sempre confiando em Deus. E hoje eu confio infinitamente, porque eu creio no poder de Deus. Eu olho para a minha vida, eu sei o que Deus fez em minha vida. Olhe para a sua vida, o que você conquistou até hoje? O que você melhorou? O que você conseguiu? Olhe para a sua vida. Mas Anderson, hoje eu moro na periferia, eu moro numa casa que não tem isso, tá. Mas o que você está fazendo para melhorar isso? Porque aí eu tenho que te dizer,
É você que tem que agir para você sair dessa. Não é o lugar que você está que faz de você o que você está passando hoje. É uma decisão de você crescer. Eu tenho que confiar. Eu tenho que agir. É uma decisão sua. Não é de Deus. A minha fé, ela é em Deus. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu ter fé em Deus e não fazer o que eu tenho que fazer. No dia que eu entendi isso ficou muito claro para mim. Tá, eu tenho fé que eu vou resolver isso. Hoje eu pergunto, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu dever? Qual é a minha parte? É isso que é a mensagem de hoje. Mesmo diante da tempestade, mesmo diante da adversidade, o que você tem feito? Você tem confiado no teu amigo? Você tem confiado na empresa que você trabalha? Você tem confiado com o dinheiro que você tem no banco? Você confia em Deus. Eu decidi confiar em Deus. E eu comecei a agir dentro da minha fé. Só que eu fazendo a minha parte. Eu fazendo o que eu tenho que fazer. Não fazer por fazer. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Eu quebrei em 2008, como haviam dito. 2008 e 2009 ali foram processos difíceis, 2007, 2008 e 2009. As coisas acontecendo e eu ali, por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo isso? Mas eu tenho fé que eu vou vencer tudo isso. E eu consegui. Em 2023, em março, em um dia de manhã, ao acordar, eu abri meu olho e dei um pulo da minha cama com uma voz. Você está com padrões de forma errada. Você está com ações de forma errada. E eu dei um pulo da minha cama e perguntei o que eu estou errando de novo. Vamos lá. Eu resolvi investir numa empresa novamente. Então ali eu comecei a entender que eu não tinha feito o que eu deveria ter aprendido de 2007, 2008 e 2009. Aí eu fui buscar. Eu fui aprender. Para eu te dizer o seguinte, quando nós temos fé em Deus, as coisas começam realmente de fato a acontecer. Eu sou formado em marketing, eu já fiz modelo de negócios para empresas, já prestei serviços de gestão para empresas, eu já geri times, já geri vendas, mas quando chegou na minha empresa, eu não consegui enxergar o modelo de negócios. E eu tive um amigo que me cobrava, cadê o modelo de negócios da sua empresa? E eu não entendi o que ele estava falando. E pela ignorância, houve algumas discussões na comunicação. O que eu aprendi? Então começou a ter uma tempestade, mas ali eu fui entendendo que aquelas tempestades que estavam ocorrendo dentro da empresa, dentro da minha vida, foi para que eu pudesse aprender, inclusive eu estar aqui hoje falando isso para você. Para você ter uma ideia, eu cheguei a atrasar fornecedores, prestadores de serviços. Teve pessoas que falaram coisas horrorosas para mim. Só que ali eu fui buscar assim, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Por que houve essa falha na minha vida? Porque eu investi em uma área de outra forma, em outros campos, e deixei uma outra área sem conhecimento, sem prática. Se você vai investir na sua empresa, se você vai investir na sua profissão, eu tenho que ter conhecimento de todas as áreas. Mas se eu não tenho conhecimento da área, eu tenho que contratar pessoas. Mas cuidado, contrate pessoas que de fato possam te trazer resultados. Porque eu também aprendi que eu busquei conselhos em pessoas que não tinham frutos, pessoas que não tinham experiências, pessoas que queriam mandar no meu trabalho, na empresa ou até mesmo na minha vida, sendo que não tinha resultados nessas áreas. E quando eu comecei a falar da minha fé, foi mais ainda as adversidades acontecendo. E hoje estou aqui mais uma vez, porque eu exerço a minha fé. Só que eu fui lá buscar, eu fui aprender, eu fui conversar com pessoas que tinham mais resultados que eu fui fazer cursos, eu fui fazer imersões e fui buscar realmente mais orientação espiritual, eu fui aprender mais sobre a espiritualidade, eu fui alicerçar mais ainda a minha fé em Deus e que eu mais descobri de uma forma espontânea e com muita tranquilidade, sem doutrina, sem religiosidade, sem aquela coisa de igreja, tá tudo escrito na Bíblia. Acredito ou não. Eu já li vários livros de empreendedorismo, de prosperidade, de gestão de pessoas. Tá tudo escrito em Provérbios, por exemplo. Cuidado com o que você fala. A boca que fala demais pode causar a morte de um e dar vida ao outro. Tá tudo em Provérbios. A palavra branda te dá paz, mas a palavra grosseira pode te levar a brigas. Está em Provérbios. Não são com essas palavras, mas é uma interpretação. Agora, se a tempestade vem na sua vida, enfrente-a, tenha coragem, tenha fé, porque você
já é um vencedor, você já é uma vencedora. Mas olhe para a tempestade e se pergunte, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu plantei para colher isso? O porquê surgiu isso em minha vida? As tempestades, as adversidades nos fortalecem. Elas nos fortalecem porque eu vou ter um crescimento espiritual, profissional, empresarial, como ser humano, em todas as áreas. Como que anda a minha área emocional, espiritual, familiar, financeira? As pessoas confundem, por exemplo, prosperidade e dinheiro. Dinheiro faz parte da prosperidade. E eu lembro que quando eu estava devendo mesmo, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o básico para eu conseguir continuar dentro da minha fé. E mesmo sendo despejado naquelas épocas, eu tinha fé, eu tinha certeza. E eu nunca fiquei na rua, porque eu sempre fui amparado por pessoas. Isso é prosperidade. Agora, por que eu fui despejado? Eu fui estudar isso na minha vida. Por que eu deixei de pagar aquela conta? Porque aí eu fui estudar isso. Aí eu fui entendendo as decisões sem reflexão, as decisões sem sabedoria, sem discernimento. Outra coisa que eu tive que aprender diante da tempestade e das adversidades é que eu tenho que ser uma pessoa boa, mas não ser bonzinho. E você? Como que você enfrenta a tempestade na sua vida? Como que você enfrenta a adversidade? Vamos pegar uma coisa tão simples e básica? Geralmente na segunda-feira o pessoal fala o seguinte, nossa, segunda, quando dá o fantástico, eu já começo a pensar naquele... Então por que você está nessa empresa? Por que você está trabalhando então? Se você reclama do seu trabalho, onde você ganha o seu fruto, tem coisa errada aí. Aí você vai na segunda-feira, acorda, tá chovendo. É uma adversidade a chuva. Você vai reclamar ou você vai vencer a adversidade? E vai com paz, com graça para o seu trabalho. E agradecendo o trabalho, o emprego que você tem, a empresa que você tem, o carro que você tem, a comida que você tem, a roupa que você tem. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a nossa vida cresce. É fato, a nossa vida cresce. O que você faz diante da tempestade e da adversidade? Veja, o mundo físico versus o mundo espiritual. Eu tenho crenças e tenho fé. Eu tenho mentalidade e tenho assertividade. É um conjunto de situações que eu tenho que tomar a decisão. Qual a decisão você vai tomar hoje? Qual é a decisão agora que você vai tomar hoje? Use a sua fé. A fé é você crer, é você ter a certeza que já conseguiu algo. É você ter a certeza que você já venceu, que você já conquistou. Mas o que você está fazendo? Você já conseguiu agir? Você já conseguiu fazer as ações que você tem que fazer? Ou simplesmente, eu não sei o que fazer porque eu não conheço aquilo. Tá, vamos pegar essa parte. Você está estudando? Você está buscando? Com quem você está se relacionando? Vou dar um pequeno exemplo aqui. Se você acessa as redes sociais, o que você está se alimentando das redes sociais? Simples, é você que tem que olhar para isso. Eu uso as redes sociais, mas eu não sou consumista de redes sociais. E um pouco do que eu consumo, eu sei onde eu vou consumir. Eu vou assistir podcasts, eu vou assistir aulas que façam eu crescer. Eu quero crescer todos os dias, mesmo diante da tempestade, mesmo diante da adversidade. Lembra que eu comentei do modelo de negócios? O que eu aprendi do modelo de negócios foi um podcast, que naquele podcast estava sendo ensinado como fazer um modelo de negócios de um bolo, para a venda de um bolo. E com uns grandes multibilionários do Brasil que atuam na área de modelos de negócios. Então, quando nós falamos o seguinte, que mesa você senta, também serve para isso. O que você está assistindo no YouTube? O que você está assistindo no seu Instagram? O que você está lendo? O que você está assistindo na Netflix, na televisão? Esses dias eu me dei conta que tem tanto tempo que eu não assisto TV aberta que no dia que eu assisti um pouquinho do jornal eu já quis sair. Porque o poder da palavra, o poder da comunicação, ou ela te mata ou ela te dá vida. Eu quero vida, eu quero crescer, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de algum tipo de dor que eu tenho que crescer. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Eu vou decidir se eu vou aprender ou não, ou decido se eu caminho para frente ou se eu retorno para trás. E às vezes, para que eu possa dar um passo para frente, eu vou dar um passo para trás. É o poder da decisão. O que você decide? Enfrente a tempestade.
Enfrente a adversidade. Tenha fé. Confia. Aí eu vou falar, confia em Deus. Tenha esse Deus em você. Creia em Deus. Não se abale. Enquanto eu não confiava em Deus, eu passei noites e noites sem dormir. No dia que eu comecei a confiar em Deus, dobrar o meu joelho, Deus, eu confio em Ti, seja feita a Tua vontade. Ah, cuidado com essa oração. Só que eu quis fazer essa oração. Senhor, eu quero isso, mas seja feita a Tua vontade. Mas todos os domingos eu vou entregar a mensagem enquanto eu tiver vida, Pai, porque eu vou Te agradecer pro resto da minha vida, Deus. Porque eu sei quem foi e quem é Deus na minha vida. Essa é a minha fé. Então a mensagem de hoje eu quero dizer o seguinte, independente da sua fé, enfrente a tempestade, enfrente a adversidade, coloca o objetivo e já declara na tua vida, eu sou vencedor, eu sou vencedora, eu já consegui vencer. Essa é a minha mensagem de hoje. Enfrente as tempestades e as adversidades com peito, com essa certeza que você já venceu. Põe a mão no teu coração neste momento e ore assim comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse momento aqui, Senhor. Te agradeço, glorifico a Ti, Senhor, pelo quem Tu és, não pelo que o Senhor pode fazer. Eu glorifico o Teu santo nome por quem Tu és. Senhor, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, paz, prosperidade, e que já somos vencedores. E que diante da tempestade, que diante da adversidade, eu já sou vencedor, eu já sou vencedora. Porque em Ti que eu confio, eu descanso em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, paz, prosperidade. Que Deus te abençoe, que Deus possa te direcionar, que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e que o Senhor Jesus derrame sobre a tua vida amor, paz e muita luz. Desejo a você um excelente domingo, uma semana abençoada. E lembre-se, enfrente a tempestade e a adversidade sem reclamar, sem murmurar, mas declare em sua vida, eu sou vencedor, eu sou vencedora e eu já venci. Eu estou declarando isso com toda a minha fé sobre a tua vida, porque eu creio em nome de Jesus. Paz e prosperidade, saúde. Amém.